muito boa tarde, muito obrigada pela vossa presença. Este filme foi feito no Paço dos Duques, em Guimarães. A Benedita fez para além das fotografias que tirámos, fez também este vídeo com a Maria Jacobetti Bacelar, que realizou o filme, e a Becoming Queen, e acho que ficou muito engraçado e mostrou aqui um lado muito diferente também do nosso trabalho. Bom, em primeiro lugar, queria naturalmente agradecer à LAF. Eu tenho que pôr os óculos, que isto sem óculos já não consigo ver muito bem. Tenho que agradecer à Vera Morba e à Isabel Lopes da Silva pelo convite de estar cá este ano, e também tivemos cá o ano passado, portanto um enorme obrigada. Depois tenho que agradecer à Universidade de Évora, que tem sido um porto seguro para nós e foi onde nós nascemos, à senhora reitora Hermínia Vilar de Vasconcelos, à senhora administradora Cristina Centeno, à senhora vice-reitora pela Cultura Ana Teles. Temos cá hoje a doutora Ana Paula Amendoeira, que representa também a Universidade de Évora e a CCDR do Alentejo. Eu não me posso alongar muito a falar da Ana Paula Amendoeira porque fico sempre comovida. A nossa madrinha tem sido incansável no seu apoio desde o princípio. Sem ela a revista não era o que é hoje, o projeto, porque o projeto é muito mais do que apenas uma revista. Tenho que agradecer também aos Museus e Monumentos de Portugal, ao Dr. Alexandre Paes, ao Dr. Lino Teixeira, que é o diretor de comunicação. O Dr. Alexandre Paes agora é o diretor dos Museus e Monumentos, na altura era o diretor do Museu Nacional do Azulejo, com quem temos uma parceria que já falo sobre ela muito rapidamente. Ao Museu Nacional do Azulejo, a doutora Rosário Celema de Carvalho, a atual diretora, e à doutora Lourdes Esteves Brito, diretora criativa e artística. Esta revista é mais do que um trabalho de equipa, é um trabalho de comunidade. Na verdade, temos tido o privilégio e a honra de contar com apoio de pessoas extraordinárias. Aliás, uma das coisas mais interessantes no nosso caminho tem sido as pessoas extraordinárias que temos conhecido. Algumas delas estão aqui, outras não podem estar hoje, mas estão em pensamento e mandaram mensagens. Tenho que agradecer ao Gélios Peixoto, que é o nosso cronista residente e é um escritor, como sabem, o mais traduzido em língua portuguesa, e não está cá, ele nunca está cá, está sempre a viajar, mas mandou-nos uma mensagem a desejar as maiores sortes para hoje e que estaria em pensamento. Mas temos a maior honra de ter connosco José de Guimarães, um dos nossos grandes artistas português, que teve a enorme amabilidade de fazer o da nossa primeira revista com o tema de Guimarães. Está aqui sentado e é uma honra e um privilégio tê-lo aqui. Temos que agradecer a todas as pessoas que nos apoiam, os nossos artistas, os designers, os ilustradores, fotógrafos, todos os municípios, mas também, porque também está aqui France, do Espaço Canel, que me tem apoiado desde sempre, muito antes até de começar o projeto. É uma loja icónica, porque nós queremos sempre comunicar o melhor de Portugal nas várias áreas, mas não nos podemos esquecer que muitas das imagens que fazemos têm muito a ver também com joias e com roupa e com calçado, e temos que dar essa atenção, porque faz todo o sentido. Portanto, para além de haver designers que nós queremos sempre promover, também há lojas portuguesas que são icónicas, outras históricas, e como é o caso, obviamente, da Loja das Meias, ou do Espaço Canel. Para mim são lojas que é impensável fazer um trabalho sem pensar nelas. Mas tenho que agradecer também aos municípios, como disse, e principalmente hoje que estamos aqui a fazer a segunda edição, o lançamento da segunda edição da A Magazine, com o tema central de Guimarães. Tivemos também a enorme honra e privilégio de ter estas duas pessoas absolutamente extraordinárias, a doutora Adelina Paula Pinto, vice-presidente da Câmara Municipal de Guimarães, e José Coceiro da Costa, da Casa de Margaride, que é uma casa histórica, é um jardim absolutamente extraordinário, com quem contámos nas duas edições que fizemos, uma que tem o A do José de Guimarães e esta segunda que tem a Está Cortando, com a ilustração de um colaborador nosso, que é o Henrique Coque. Nós, paralelamente, temos agora um podcast, que é o A Cultura,
Este podcast permite que eu esteja à conversa. Eu tento não falar muito, porque o que interessa mesmo é ouvir as pessoas que eu convido para lá estarem. A Adelina Paula Pinto e José Coceiro foram também 2 convidados, José de Guimarães também, Filipe Vargas, não sei onde é que ele está, mas também foi um dos convidados, está ali. Medita ainda não passou, enfim, e outros convidados. Portanto, também chama a atenção que temos de facto agora esta oportunidade de ouvir estas pessoas extraordinárias que eu tenho conhecido pelo caminho, numa conversa neste podcast que é o A Cultura. Paralelamente, queria só dizer-vos que sinto uma enorme gratidão também pelo Museu Nacional do Azulejo, pelos museus e monumentos que nos têm apoiado e que permitiram que pudéssemos fazer uma parceria com eles. Neste momento, a semana passada, inaugurámos uma exposição que é a exposição dos nossos artistas, dos jovens artistas. Ainda ontem a doutora Rosário Salema de Carvalho esteve aqui a fazer uma apresentação e ela falava do futuro do azulejo e dava o exemplo da nossa exposição e dos nossos 12 artistas. São os artistas que trabalham com a revista, a curadoria do João Betancourt Bacelar, e que agora podem ser vistos de uma forma permanente no Museu Nacional do Azulejo. Mas pronto, passando agora à frente, vamos ao que realmente nos leva hoje a estar aqui com estas 2 pessoas absolutamente extraordinárias, que é a apresentação e o lançamento da revista número 2 sobre Guimarães. Convosco, doutora Adelina Paula Pinto. Bem, muito boa tarde. Não me interrompa, não. Muito boa tarde a todas e a todos. É um prazer enorme, enorme, enorme. Estou aqui de coração cheio, à espera que todos vocês estejam desse lado, depois de verem estas imagens e de verem a revista, queiram correr até Guimarães e ver as coisas magníficas e aquela cidade que eu estou aqui, que nós estamos aqui a representar e que muito nos honra. Queria, obviamente, dar os parabéns à Susana e ao João, porque as palavras simpáticas, elogiosas que nos dirigiram são, obviamente, fazemos aqui uma devolução, porque foram 2 pessoas fantásticas com quem nos identificamos desde logo. Por trás da revista, que é muito mais que uma revista, há valores, há vontades e há esta ideia. Há bocado vínhamos no carro a falar que nos falta poesia, nos falta sentido estético, temos um olhar sobre o mundo muito técnico, não é? Muito físico, muito do 2 mais 2, tudo muito objetivável, das grelhas e da inteligência artificial, é tudo muito, de repente, dentro de determinados padrões, e não é. Precisamos desta poesia e deste sentido estético, este de repensar o mundo e repensar, no caso aqui, a cidade. Dizer-vos que chegamos à Magazine por voltas e engraçadas, não é? Portanto, a Susana fala com o José Coceiro fala comigo, e a partir do momento em que eu vi a revista e que nós conversamos pela primeira vez, não havia dúvida nenhuma que Guimarães ia fazer a revista e que se identificava completamente com os princípios, os valores e aquilo que a revista quer contar, com a narrativa, com a história que a revista quer contar. Em Guimarães não foi fácil, porque nós somos uma cidade histórica, uma cidade patrimonial, uma cidade com muitas coisas, com muitos selos, e portanto, de repente, porquê mais uma revista? E é porque é uma revista diferente, porque não temos nada igual, e porque nós precisávamos, isto veio de acordo com um pensamento meu, que era, nós precisávamos em Guimarães, e se calhar as cidades todas precisam, de um olhar diferente sobre as cidades. De um olhar externo, de um olhar que atenta ao pormenor. Penso que a maior parte de vocês já foram ao Paço dos Duques, aquilo que nós vimos hoje é um Paço dos Duques diferente, porque de repente há ali alguém que nos chama a atenção, e alguém que se dilui, que traz planos e outros planos, e esta visão que é feita de uma forma tão bonita, com tantos valores, com tantos princípios,
foram, obviamente, aqueles que nos conquistaram e que nos levaram à construção. E também foi muito interessante pegar na Susana e no João e andarmos pela cidade, explicar e para que se perceba o que é que esteve. Guimarães é uma cidade inquieta, e eu gosto muito desta palavra inquieta, porque Guimarães é uma cidade que tinha tudo para estar à sombra da bananeira, perdoa-me a expressão, mas é o berço da nacionalidade, é uma cidade de património da humanidade, mas fomos capital europeia da cultura, e está aqui José de Guimarães, tão importante que foi e é em Guimarães, com a sua arte, e depois fomos cidade europeia do desporto e vamos ser capital verde em 2026. E, portanto, queremos sempre acrescentar camadas, e muitas vezes percebemos que estas camadas que Guimarães vai tentando acrescentar na educação, na cultura, na ciência, muitas vezes não são apercebidas porque somos periferia. E estávamos há bocado exatamente a conversar, para vir de Guimarães aqui são 3 horas, ou 3 horas e meia, para ir daqui a Guimarães são 3 horas e meia, e este estar fora do centro do poder, digamos assim, traz outras responsabilidades, porque nada é tão comunicável como quando acontece em Lisboa, e portanto em Guimarães só é comunicável se houver um acidente e morrer alguém, e vem logo nos meios de comunicação. E portanto temos de encontrar outras formas de comunicar aquilo que Guimarães tem feito, aquilo que nós temos tentado fazer e que nós tentamos acrescentar nesta cidade. E por isso fizemos a primeira edição da revista, que foi absolutamente maravilhosa, que trouxe este estar contemporâneo, este olhar diferenciado, este cruzar da nossa história com um texto mais leve, este cruzar com fotografias maravilhosas do João, este cruzar com textos de gente especialista, e houve esse cuidado enorme em convocar para a revista especialistas nas várias áreas que dessem credibilidade àquilo que estava escrito, mas também com os designers e com outras, eu falo sempre naquela questão de quem nós precisamos ser surpreendidos. Uma das questões que nós temos hoje é que nós, com as questões que hoje todos estamos com o digital, nós só vemos aquilo que nos dão, não é? E só nos dão, eu falo sempre na Netflix, não é? Se eu só vir policiais da Netflix, a Netflix só me sugere policiais. E isto é terrível, porque me está a bloquear completamente. Aquela ideia de nós vermos na televisão, o filme que dava na televisão, porque só havia um canal, desapareceu completamente, porque nós procuramos os nossos centros de interesse. E, portanto, uma revista em que eu vou folhear à procura de coisas de Guimarães, mas encontro simultaneamente um texto do José Luís Peixoto, como disse a Susana, esse maravilhoso e tão importante, mas encontro um design ou encontro um texto sobre um jardim ou sobre algo, vai despertar em mim esta outra sensibilidade, esta vontade de querer saber diferente, e é este valor acrescentado de não ficarmos cingidos às nossas próprias convicções, àquilo que nós já estamos, já não é preciso convencer-nos, portanto temos de abrir outros horizontes. E esta revista, que na primeira teve essa vantagem, depois teve a vantagem de estar também em inglês, não é? Para mim Guimarães é uma cidade de congressos enorme, nós recebemos todos os anos dezenas e dezenas de congressos internacionais, e foi ótimo ter uma revista contemporânea, com este design tão contemporâneo, e também com uma parte em inglês, que nós tínhamos essa falha, que era muito sentida. E depois, quando fizemos a primeira revista, e ficamos todos deliciados, mas meu Deus, ficou aqui tanta coisa por dizer ainda hoje fica tanta coisa por dizer. E, portanto, ficou logo apalavrada, não é? Como se diz no Norte, apalavrada esta segunda edição, este olhar novamente sobre Guimarães. E aqui destacar, depois eu vou passar ao José Conceiro, depois podemos conversar, no verde, porque Guimarães será a capital verde europeia em 2026. Em Portugal só Lisboa foi em 2020, e foi algo que não marcou o país, porque obviamente em 2020 nós ficamos fechados em casa e portanto ninguém deu conta que havia aqui um trabalho de Lisboa com os valores da sustentabilidade ambiental, e porque nós em Guimarães identificamos imenso com esta ideia de termos este equilíbrio que a sustentabilidade ambiental nos quer trazer, este sentido estético que a sustentabilidade ambiental nos quer trazer, este olhar o outro, esta atenção ao outro que a sustentabilidade ambiental nos quer trazer. E, portanto, era para nós muito importante que esta revista, que é também difundida não só em Guimarães, mas a nível nacional, trouxesse este verde,
não é o verde do Sporting, até porque o Vitória vai ganhar, não sei se os Sportingistas estão aqui, mas o Vitória vai ganhar no sábado. Mas não é o verde, mas é um verde do equilíbrio, e do equilíbrio que nós precisamos na nossa vida, e desta metáfora de voltarmos um bocadinho à base, àquilo que efetivamente nos move e nos mexe e que nós queremos, obviamente, trabalhar. E a Susana e o João apanharam muito bem esta ideia, conseguiram muito bem captar esta essência e transmiti-la aqui na revista e nesta capa maravilhosa que pretende mesmo levar que dentro da revista nós consigamos seguir esta metáfora e este pensamento à volta deste verde, que mais do que a árvore, mais do que o espaço verde que Guimarães obviamente tem apostado, mas significa o bem-estar e o equilíbrio e esta atenção ao outro, à pessoa. Nós em Guimarães temos 3 princípios absolutamente fundamentais na governança da cidade, que é a educação, que é a cultura e é a ciência. Portanto, são 3 fatores que nós, ao longo destes anos todos, temos trabalhado como essencial. E são estes 3 fatores que nos trazem aqui e que, no fundo, nós queremos mostrar que é através da educação, da cultura e da ciência que nós progredimos, não em termos de progressos aritméticos e progressos mensuráveis, mas progredimos enquanto pessoas, enquanto ser humano, enquanto sermos capazes de olhar para a cidade, enquanto contexto, e enquanto espaço de vida e habitat, para a transformar num espaço diferenciador para nós e, obviamente, acolhedor para quem nos visita. Eu não vou dizer mais nada, porque senão eu falo, e, portanto, eu passo aqui, falo aqui ao José Conceiro, que começou aqui este filme connosco também. Pois, em primeiro... Um habitante de Guimarães, como é óbvio. Em primeiro lugar, cumprimento a Susana. Fiz uma viagem estupenda com a doutora Adelina Paula Pinto, e cumprimento também a Benedita Pereira para lhe dizer o seguinte: por muitos anos que viva, não vai conseguir ter uma fotografia tão bonita como a que o João Bacelar lhe tirou no cruzeiro do Largo da Oliveira. Por muitos anos que viva, julgo que não vai encontrar. Esta revista, a Susana há pouco falou-nos, dizer que a revista queria mostrar o melhor que há em Portugal. Para mim, esta é a melhor revista de Portugal. E dizer-lhe que é a melhor revista de Portugal é dizer também que esta revista, apesar de ser começada em Lisboa, estes 2 números começaram em Guimarães, porque foi o meu querido primo, José Margaride, que me telefonou a interpelar para fazer isto. E a única coisa que disse ao Zé foi, disse-me, olha, só há uma pessoa a quem eu vou falar, que é com a senhora vice-presidente da Câmara, de quem partilhamos uma amizade sincera e profunda, e disse-lhe, doutora Adelina Paula, isto é muito simples, eu acredito nisto, isto é muito bom. E, portanto, como é muito bom, vou aí. E a partir daí sai de cena quem não é de cena. Guimarães tem feito, como disse a doutora Adelina Paula Pinto, tem feito um trabalho extraordinário naquilo que é a preservação patrimonial, mas também no que é, e para nós que nos toca muito, naquilo que é a preservação e a manutenção e a valorização do património verde. Neste número, no anterior também, mas neste número vem um texto, um belíssimo texto da Susana, sobre os Jardins de Margaride. Os Jardins de Margaride dá-se a circunstância de que são os únicos jardins privados a norte de Portugal que são duplamente inscritos no rol de património nacional. Portanto, cerca de há 15 anos estão classificados sob o ponto de vista arquitetónico, e há 2 anos o Instituto de Conservação da Natureza, de Conservação da Natureza e Florestas classificou não só todo o Jardim de Margaride como arvoredo de interesse público, bem como 3 espécies autónomas. E, portanto, nessa dimensão, esta capa verde vai também muito ao âmago e ao interior dos belíssimos textos que aqui temos. Pergunta-me, a Susana perguntou-me como é tratar de um jardim. Tratar do jardim é tratar de um neto. Nós apenas e só herdamos um jardim e apenas e só temos que o legar não à geração seguinte, mas daqui a 2 gerações. E, portanto, os jardins não têm valor.
Há pouco na viagem falávamos sobre a lacuna que é da poesia. Não há poesia na decisão política e faz imensa falta. E a pena é que mais pessoas não visitem os belíssimos jardins que temos espalhados por Portugal. Pena é que os nossos jardins não estejam repletos de arte. Pena é que os nossos jardins não sejam montras. Pena é que o nosso jardim não sejam palcos. Pena é que os nossos jardins estejam tão bem entregues aos passarinhos e às borboletas. Mas melhor seria que todos nós passássemos a ter uma nova atitude, um novo olhar sobre o que é o património verde. Eu sou daqueles que entendo que o património verde está muito mais em risco do que o património pétreo. Um jardim é sujeito a muito mais adversidades, a muito mais ameaças do que a Torre de Belém. Um jardim sofre todos os dias daquilo que o Criador quer dar, ou da maldade humana, ou das condições. E é essa dimensão que eu acho que a Susana, no seu texto, acho que conseguiu captar. Eu, antes de mais, deixem-me fazer aqui um disclaimer: comprem a revista, porque as outras já esgotaram e depois vão ficar com pena não só de verem Guimarães, vão ficar com pena de verem as bonitas fotografias do Jardim de Margarido, mas vão ficar principalmente com pena de verem a belíssima fotografia da Benedita Pereira. Eu tenho-lhe a dizer, vou repetir, eu quando vi a fotografia telefonei à Susana e disse, bom, isto é das coisas mais bonitas que vi na vida, deve-se a si, ao João, mas de facto eu não me canso de dizer, é uma fotografia icónica que acho que traduz exatamente aquilo que esta revista, que a Magazine pretende transmitir. História e contemporaneidade. Os dois tempos que nos vão conduzir ao futuro, os dois tempos que nos vão conduzir a uma sociedade que seja plena e a uma sociedade que esteja com abertura, que tenha abertura intelectual para perceber a multiplicidade dos textos que aqui ficam plasmados. E, portanto, a única coisa que vos digo, se não foram a Guimarães, é porque são provincianos. E, portanto, como não quero que ninguém seja provinciano, vão a Guimarães, vão a Freixo de Espada à Cinta, vão a Marvão, vão a Sagres, vão às Berlengas, visitem o país, leiam a Magazine, porque far-vos-á muitíssimo bem. Não tem. Obrigada. Muito obrigada, José Conceiro da Costa, doutora Adelina Paula Pinto, pelas vossas palavras. De facto, a Magazine resulta de uma ideia que eu e o João tínhamos há muitos anos, que era cruzar a cultura, a arte, poder mostrar novos valores, ir buscar valores que se calhar estão mais esquecidos ou apagados. Portanto, por exemplo, esta imagem que o José Conceiro da Costa fala, que não é a mesma da capa, é diferente, está dentro da revista. A Benedita sabe, quando nós acabámos de fazer esta imagem, eu fiquei muito comovida e lembro-nos, abraçámos e tudo, porque eu pensei, eu tinha esta ideia há tanto tempo, porque ali eu estou a mostrar tanta coisa, estou a mostrar história, estou a mostrar, enfim, o pastor Arlindo Augusto Neves, que veio de propósito de Trás-os-Montes para trazer os cães, perdeu um dia de trabalho para estar ali com aquela raça, que é uma raça portuguesa. Quer dizer, todo este esforço é feito exatamente para podermos passar para os outros a nossa visão de Portugal, o melhor de Portugal, e é isso que nós queremos. Agradeço imenso pelas vossas palavras, mas a primeira pessoa que acreditou em nós está ali sentada, eu gostava que ela viesse dizer umas palavras. Ana Paula Amendoeira, por favor. Obrigada, boa tarde. Fico aqui se calhar para não estar... Não, eu prefiro ficar em pé. Não, prefiro. Boa tarde, muito rapidamente. A Susana faz-me sempre esta partida, mas eu vou falar aqui com a Magazine à frente. Eu também me emociono sempre muito de falar deste projeto. Não sou provinciana, porque já fui a Guimarães várias vezes. E muito obrigada, foi dirigido a mim.
E tenho muito gosto em estar hoje aqui na apresentação deste número 2 da Magazine sobre Guimarães, porque tenho estado noutros também, mas espero que haja número 3, senhora Vice-Presidente, porque Guimarães tem matéria para vários números da Magazine, felizmente. E gostava de dizer que como a Susana disse, e muito obrigada mais uma vez pelo convite e pela possibilidade de dirigir algumas palavras, este projeto teve início no Alentejo e de facto foi num projeto transfronteiriço que pudemos ter oportunidade. Muito obrigada. Muito obrigada. Foi num projeto transfronteiriço que pudemos ter oportunidade de facto ver que esta proposta que a Susana e o João estavam a fazer tinha de facto um valor diferente e uma proposta diferente. Na altura nós considerámos para a região, mas felizmente a Magazine rapidamente se tornou uma revista do país, é uma revista portuguesa muito boa, muito boa. Mas na altura nós acreditámos que era um projeto importante para o Alentejo, porque não havia nada assim no Alentejo. Não tínhamos a pretensão de dizer que não havia nada assim em Portugal, mas na realidade concordo inteiramente consigo, não havia nada assim em Portugal. Começámos pelo Alentejo. Portanto, acho que tenho muito orgulho, muita honra em ter esta ligação tão grande com este projeto, com a Susana, com o João, com toda a equipa da revista. É sempre para mim um grande orgulho e uma emoção de cada vez que sai um novo número da revista, mas também todo o projeto cultural que está por trás e pela frente da revista A Magazine. Só uma palavra para Guimarães. Guimarães, eu estou à vontade porque sou, como já viram, sou alentejana e trabalho no Alentejo, mas tenho uma ligação a Guimarães que tem a ver com a candidatura a Património Mundial da Unesco, porque trabalho nessa área e porque acompanhei os peritos internacionais em 2001 e depois agora nesta última fase da candidatura de Guimarães de alargamento com a zona de Coros. E gostava de dizer que Guimarães é uma cidade que, apesar de, como a senhora Vice-Presidente referiu, estar longe dos centros, nós também estamos, infelizmente, a maioria do país está longe dos centros e, portanto, vive numa imensa periferia. E Guimarães tem tido a sorte de ter autarcas, e estamos na presença de uma, mas de ter tido vários autarcas ao longo da sua história democrática com uma visão que ultrapassa larguissimamente os limites do concelho e da região do norte do país e que vai muito para além até dos limites nacionais e que tem um exemplo a seguir de referência na área da conservação de património. Não apenas arquitetónico, como disse, mas de património cultural e ambiental de uma forma geral. E eu penso que posso dizer isso porque não sou de Guimarães, portanto sou de outra região do país, mas estive ligada às questões da classificação património mundial e à qualidade da gestão que o município sempre consagrou à cidade, mesmo depois da recepção destes selos. Quer dizer, como a senhora Vice-Presidente disse, podiam ter ficado descansados a seguir a estas distinções e continuaram com o mesmo rigor, com a mesma qualidade e com a mesma atenção àquilo que é o património, a diversidade cultural e ambiental e, portanto, a qualidade de vida das pessoas, porque não há qualidade de vida das pessoas sem estes pilares estarem assegurados. Portanto, queria, mais uma vez, dar os parabéns à Magazine, mas também agradecer ao município de Guimarães pela visão que têm tido e que neste caso deste projeto tiveram, que ajuda muito, porque eu sou testemunha, eu sei as dificuldades e o esforço que a Susana e o João têm feito desde que este projeto começou. E posso-vos garantir que não é nada fácil, nada fácil. Mas nós devemos-lhes todos um grande obrigado, porque eles trazem delicadeza, beleza e qualidade às nossas vidas com uma dimensão estética que é cada vez mais rara. Muito obrigada. Muito bem, muito bem. Muito obrigada. Sim, claro. Para a Susana estar muito emocionada, agora vou só... só queria dizer duas coisas. Primeiro é que a revista
depende, não é só de Guimarães, é a revista A Magazine, é claro que estamos aqui nesta apresentação e eu a defender Guimarães, mas ela depende de cada um de nós a saber vender, não é? A saber mostrar da importância que ela tem neste, às vezes não é um oásis, não é? Portanto, precisamos mesmo de ter estas revistas e ter esta cultura connosco. E, portanto, se cada um de nós conseguir mostrar ao colega, ao parceiro ou a alguém que conhece, estamos a fazer um bom trabalho e eu prometo, Susana, continuarei a fazer isso. E só dizer duas coisas que, em relação à Susana e ao João, no caso de Guimarães, daquilo que eu senti, é que quando eles falavam comigo eu inundava-os completamente de informação. Né? Em Guimarães há projetos para tudo, em todo lado, há sempre coisas a acontecer, há tudo. Nós temos tanta coisa a acontecer e, portanto, quando começamos a falar é uma coisa muito complicada. E há questões que são facilmente passadas para uma revista e há outras que muitas vezes são difíceis de comunicar. E eu queria só chamar a atenção de duas coisas que muitas vezes são difíceis de comunicar. E eu disse à Susana que um dos nossos esforços, e este de Guimarães, enquanto cidade educadora, tinha a ver com a participação das crianças. Nós trabalhámos muito a participação das crianças e dos jovens, o darem voz, o termos voz das nossas crianças. Isto não é uma coisa fácil de comunicar numa revista, mas a Susana conseguiu. E, portanto, nós temos um projeto, que é um projeto de postais ilustrados, em que colocamos as nossas crianças e os nossos jovens com fotografias sobre a cidade, a colocar o que é que eles gostariam que naqueles espaços fossem. E, portanto, é bonito, e está aqui uma comunicação que conseguiram fazer. E depois queria também, outra história que eu contei, entre as milhentas histórias, que tinha a ver com o acolhimento das crianças ucranianas, de famílias ucranianas, e de histórias fabulosas que nós tivemos com crianças ucranianas. Isto também não é uma coisa que vende, porque os ucranianos estiveram em todo lado, mas a Susana conseguiu captar a essência, conseguiram tirar as fotos maravilhosas destas meninas ucranianas que continuam em Guimarães e a levar o nome de Guimarães na ginástica rítmica, e conseguiu contar aqui uma versão daquilo que Guimarães é, enquanto cidade que acolhe bem e que é preocupada com os outros e que teve este cuidado imenso em acolher os ucranianos e outras, mas aqui no caso dos ucranianos. E, portanto, só para dizer que esta sensibilidade, estes valores que eu dizia no início, estão aqui bem patentes na revista, porque era tão mais fácil tirar meios e fotografias a tanta coisa que nós temos e ter quase aqui uma revista com fotografias. E tem muito mais que isso. Estão aqui os valores, aquilo que nós tanto defendemos e que tantas vezes é tão difícil de comunicar. E, portanto, obrigada, Susana, obrigada, João, por conseguirem fazer isso. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu, Susana, se me permite, porque me pediu para dizer, eu há pouco, enfim, levei as minhas palavras para outros campos, mas queria também dar-vos aqui uma nota do trabalho extraordinário que a estrutura de missão da Capital Verde Europeia tem feito no laboratório do laboratório da paisagem. E esse trabalho que o Laboratório da Paisagem, que o município de Guimarães tem feito no sentido da sensibilização para o que é a verdadeira necessidade e importância da retenção do que é uma estrutura pensada, uma estrutura urbana, uma estrutura social pensada e alicerçada na respectiva natureza. Para dar aqui duas notas, nos Jardins de Margaride, e como também se passa justamente também no espaço e no cuidado dos espaços verdes municipais, em Guimarães não há aplicação de glifosatos nos passeios, não há aplicação de glifosatos em nenhum lado. Para quem não sabe o que é o glifosato é uma substância ativa da maioria dos respectivos herbicidas, que, enfim, altamente danosa. Nós, em Margaride, nunca usamos glifosato. Posso-vos dizer que o Jardim de Margaride produz mais oxigênio e retém mais CO2 do que todas as pessoas que por lá passam, e nós recebemos centenas de pessoas por ano. Também temos, enfim, um alojamento a distrito. Mas é esta nova atitude que temos que ter
E aliás o Guimarães, nós vínhamos hoje a falar, o Guimarães é o clube de ginástica de Guimarães, onde estas ucranianas lá estão. Eu tenho o privilégio de ser o presidente da Assembleia Geral do Guimarães, tenho 10 anos e quero-vos dizer que neste momento é o clube desportivo de Guimarães com o maior número de atletas, já passou largamente o Vitória Sport Clube. E, portanto, porquê? Porque o Guimarães, ele próprio, está assediado na Academia de Ginástica, que é um edifício absolutamente autossustentável, revestido de cortiça, com a climatização feita... Enfim, não vos vou estar a amassar. Não gasta água na luz. É assim uma coisa absolutamente extraordinária. E são estes os passos, que são espaços muito difíceis, que a autarquia toma, mas que depois se vêem à luz do dia. E esta revista não deixa de ser também o reflexo disto mesmo, o reflexo do que é uma comunidade que quer sempre mais. E, aliás, por querer sempre mais, é que Dom Afonso Henriques tomou Lisboa em 1148. Muito obrigado. Quem achou que entendeu que precisava. José Cossé, muito obrigada. Adelina Pinto, muito obrigada. Eu queria só, Benedita, que viesse aqui só dizer umas palavras muito rápido, depois terminamos, vai haver um lançamento a seguir, um lançamento de um livro de arte chinesa, dos mares do sul, da China à Corte Imperial, e portanto vai ser a seguir, quem quiser depois pode ficar. Mas, Benedita, apanhaste muito frio, estava muito frio, uns 5, 4 graus, não parece que estávamos no verão, Olá. mas na verdade estava Não um vinha gelo. para falar, eu vim só para mostrar a minha cara bonita. És bonita e resultaste muito brincar. bem, toda a gente te elogiado. Tu chegaste um bocadinho atrasada, não viste o vídeo, o filme, mas também Agora está vou ter que ver. engraçadíssimo, pois vês, com certeza. Mas qual foi a tua experiência? Tu gostaste muito de lá estar? Fizemos aquelas imagens maravilhosas e também estavas muito feliz. Sim, foi duro, porque fizemos estas imagens em janeiro e, portanto, como podem imaginar, está muito frio em Guimarães e estava um dia... Apanhámos granizo, chuva, tudo. Há uma imagem que eu achei lindíssimo que eles usaram. A imagem, na parte da minha entrevista, tem uma série de fotografias de eu a rir às gargalhadas. E isto é uma grande maldade, porque eu estava a rir-me do João, que estava a levar com granizo em cima, porque ele estava ali perto da varanda. Pedras enormes. Com pedras, e ele continuava a fotografar, e eu ria-me às gargalhadas, e ficou assim a capa da parte da entrevista, e eu achei muito bonito. Tudo se usou, porque é um bocadinho também o que nós vivemos ali. Tipo, foi difícil, apanhei mesmo muito frio, e depois para fazer o vídeo... Já estávamos com a fotografia assim, agora vais fazer o vídeo congelada, mas eu fiquei muito, muito contente com o resultado, fiquei muito contente. Também também tive o prazer de estar na casa de Margaride, sim. E o ambiente que se viveu foi muito bonito, porque no fundo é um bocadinho isto, é uma revista que é feita com amor e é um ambiente familiar, mas não é por isso que tem menos qualidade, antes pelo contrário, não é? Eu costumo dizer que isto, quando é feito com amor, pode haver menos dinheiro, pode haver menos isto, mas se há amor e se há mesmo um empenho, então o resultado, e claro, tem que haver talento e profissionalismo, e eu fiquei mesmo muito contente com o resultado, mas pouco surpreendida, porque eu tinha a certeza que ia ficar bom. Mas viveram-se momentos muito bonitos e eu já não ia a Guimarães há muito tempo, apesar de ser do Porto, mas vivo em Lisboa. E dei por mim a contar a muita gente a dizer têm que ir a Guimarães porque é mesmo muito bonito e como tenho viajado bastante até fora de Portugal, de repente isto é muito mais bonito do que algumas cidades em que eu fiquei tão encantada, por exemplo em Espanha ou por aí, e tem mais... Tem muita personalidade e está muito bem conservado. O Paço dos Duques, então, é uma coisa belíssima e, portanto, aconselho a todos a irem a Guimarães e a comprarem a revista. Muito obrigada. Vou convidar-vos a todos agora para um cocktail e muito obrigada pela vossa presença.